Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Sérgio Sarquis, professor de Matemática e Raciocínio Lógico. Nessa aula, nós vamos fazer uma série de exercícios envolvendo os chamados números racionais. Como nós vimos em aulas anteriores, os números racionais, eles têm os números inteiros e os números fracionários. Então, quando a gente fala em conjunto de números racionais, nós estamos falando em números que são inteiros, mas principalmente nos números que são fracionários. Ok? E nós vamos fazer então uma série de exercícios trabalhando com essa parte de fração. Vamos ao nosso primeiro exemplo da aula de hoje. A questão diz assim: os inscritos em um congresso receberam crachás com identificações que começam pelas letras A e B, seguida de 3 números. Do total de inscritos, 3/7 receberam crachás com a letra A. Em uma palestra, 2/5 dos inscritos que receberam crachás com a letra A compareceram. E todos os inscritos que receberam crachás com a letra B também compareceram. Havia 260 participantes nessa palestra. O total de inscritos no congresso é de... Muito bem. Então a leitura do texto ela é um pouco confusa. E a intenção do examinador é exatamente essa, né? É confundir você na palavra. Muito bem. Então você tem que perceber o seguinte. Está havendo um congresso. Esse congresso tem 2 tipos de crachás. Crachá do tipo A, crachá do tipo B. Sendo que o crachá do tipo A foi distribuído a 3/7 dos participantes do congresso. Então, do total de pessoas que participaram do congresso, 3/7 receberam crachá do tipo A. Muito bem. Dentro desse congresso, houve uma palestra. E nessa palestra, segundo o texto, participaram todos os elementos, todas as pessoas que receberam crachá do tipo B e também 2/5 das pessoas que receberam crachá do tipo A. Na palestra, existe um total de 260 pessoas participando. Ele quer saber qual é o total de pessoas que participaram do congresso. Perfeito? Então, não é um problema simples de entender. Nós vamos fazer uma série de continhas aqui. A matemática do problema até vai parecer ser fácil, mas o difícil é transportar o texto para a parte matemática, transformar a linguagem escrita na linguagem matemática. Vamos lá, então. Primeira coisa importante, houve um congresso. Então, vamos imaginar aqui, que aqui seja o nosso congresso. Então, aqui está o nosso congresso. Muito bem. Quantas pessoas participam desse congresso? Não sei. Então, eu vou chamar isso aqui de T. Então, vamos representar pela letra T o total de pessoas, no congresso. Aliás, essa é a pergunta do exercício. O total de inscritos nesse congresso. Muito bem. Segundo o texto, esse congresso ele teve 2 tipos de crachás. Crachás do tipo A, crachá do tipo B. O texto informa que 3/7 receberam crachás com a letra A. Do total de inscritos, 3/7 ganharam crachás com a letra A. Ou seja, a quantidade de pessoas com o crachá da letra A é 3/7 de T. 3/7 do total. Tipo, se existirem 100 pessoas no congresso,
letra A será 3/7 de 100. Se existirem 500 pessoas no Congresso, 3/7 de 500. Como nós não sabemos quantas pessoas tem, então 3/7 de T. Bom, sua cabecinha começa a funcionar no seguinte sentido. Se 3/7 receber o crachá do tipo A, o restante vão receber crachá do tipo B. Ora, se 3/7 vai para A, o restante são 4/7. 4/7 vão receber crachá do tipo B. 3/7 com 4/7 vão formar 7/7, que é o total, uma unidade inteira. Muito bem. Segunda informação do problema é que num determinado movimento houve uma palestra. Muito bem. E nessa palestra participaram pessoas com crachá do tipo A e pessoas com crachá do tipo B. Tá? Agora nós vamos nos concentrar aqui. Ó. Em uma palestra, 2/5 dos inscritos que receberam crachás com a letra A. Ou seja, 2/5 dessa quantidade, 2/5 dessa quantidade, 2/5 das pessoas que receberam crachá do tipo A. E todos os inscritos que receberam crachás com a letra B. Todos os inscritos com a letra B é 4T/7. São esses daqui. Segundo o texto, havia 260 participantes da palestra. Então essa palestra foi composta por 260 pessoas. Então o que ele quer saber é qual é o total de pessoas inscritas no Congresso. Então agora nós vamos montar uma pequena equaçãozinha. É evidente que se eu pegar a quantidade A e somar com a quantidade B, essa soma tem que me dar 260. É o total de pessoas participando. Muito bem. Quantas são do tipo A? Muita atenção agora. 2/5 de 3/7. Então é como eu multiplicasse 2 por 3, vai dar 6. E 5 vezes 7, 35. Então, o total de participantes da palestra, de pessoas com crachá do tipo A, representa 6T sobre 35. Os do tipo B seriam 4T sobre 7. E essa soma tem que dar 260. Então, nós estamos diante de uma soma de frações, né? Se eu somar essa fração com essa, tem que dar 260. Ora, na soma de frações, nós temos que tirar o mínimo. Então, o mínimo múltiplo comum aqui é o próprio 35. Entre o 35 e o 7, o mínimo é o próprio 35. Então, vamos lá. 35 por 35 dá 1, vezes 6. Então, aqui eu tenho 6T. 35 por 7 dá 5. 5 vezes 4, 20. Então, nós temos aqui 20T. Essa conta tem que dar 260. Ora, 6 com 20 vão dar 26. Então, vamos subir aqui, ó. Isso aqui vai dar 26T sobre 35. Isso tem que ser igual a 260. Portanto, 26T é igual a 260 vezes 35. Então, o valor de T será 260 vezes 35 dividido por 26. Aqui aquela situação, né? Quem está dividindo passa para cá multiplicando. Muito bem. Somei 35 vezes 260,
Quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Ora, essa simplificação aqui dá 10, ó. Porque 260 nada mais é do que 26 vezes 10. Então, essa simplificação aqui dá 10. Conclusão, o total de pessoas que vão participar do congresso, 10 vezes 35. Então, isso vai me dar 350. Então, nós temos um total de 350 pessoas participando desse congresso. Essa divisão deu 10, 10 vezes 35, 350. E isso nós vamos encontrar na alternativa letra D de dado. Perfeito? Os probleminhas que envolvem frações são muito comuns de aparecer nos editais onde aparece raciocínio matemático, né? Raciocínio matemático é qualquer operaçãozinha que você possa fazer. Somar, subtrair, multiplicar, dividir, sejam números inteiros, sejam números fracionários. Perfeito? Vamos para a nossa segunda questão. Também da Fundação Carlos Chagas, uma questão muito legal, que você tem que prestar muita atenção na leitura do texto. E como eu disse na questão anterior, a parte mais complicada é a de você transformar o texto na chamada equação matemática. Nós vamos traduzir o que está sendo dito com palavras em linguagem matemática. Vamos lá? Uma primeira leitura é fundamental, né? Primeiro você lê o texto todo, para você mais ou menos se inteirar do assunto, e depois você vai filtrando as informações. Vamos lá. Uma fábrica produz camisetas em duas cores, brancas ou vermelhas. Então vamos imaginar uma fábrica, essa fábrica está produzindo camiseta branca, camiseta vermelha. No último mês, 3/5 do total de camisetas produzidas eram brancas e as demais vermelhas. Então, da produção, 3/5 eram de camisetas brancas e o restante de camiseta vermelha. Ainda, 3/10 do total de camisetas produzidas de cada cor tinham estampa na frente e as demais atrás. Então, veja bem, nós temos uma fábrica produzindo camisetas brancas e vermelhas. Essas camisetas brancas algumas têm estampa na frente, outras têm estampa atrás. O mesmo acontece com as vermelhas. Se 216 camisetas produzidas naquele mês eram camisetas brancas com estampa na frente, então o número de camisetas vermelhas com estampa atrás foi de... Então, nessa primeira leitura que a gente fez, a gente começou a visualizar a situação. Então, agora a gente vai reler o texto e já partindo para a solução do problema. Então, de novo, uma fábrica produz camisetas em duas cores, brancas e vermelhas. Então, você vem aqui e coloca, aqui está a sua fábrica. Aqui está a fábrica. Ela produz dois tipos de camisetas, a branca e a vermelha. Muito bem. Essas camisetas brancas, elas têm estampa na frente. Então, elas têm estampa na frente e ela tem estampa atrás. O mesmo acontece com as camisetas vermelhas. Elas têm estampa na parte da frente e tem estampa na parte de trás, na parte de atrás. Perfeito? Então agora vamos traduzir em forma de números. O texto diz assim: no último mês, 3/5 do total de camisetas eram brancas.
Qual é o total de camisetas? Total T. Então a fábrica, ela produz um total de T camisetas, das quais 3/5 são brancas. 3/5. Então, 3/5 de T. São camisetas brancas. Consequentemente, e aí vai muito da sua esperteza no problema, né? De fazer o cálculo imediato. Se 3/5 é de camiseta branca, 3/5 para completar 5/5, estão faltando 2/5. Então, 2/5 são camisetas vermelhas. Tipo, se ela produzir 10.000 peças, 3/5 de 10.000 serão brancas. 2/5 de 10.000 serão vermelhas. Muito bem. 3/10 do total de camisetas produzidas de cada cor tinham estampa na frente. Então, vamos lá. Desse total aqui de 3/5, 3/10 eram brancas com estampa na frente. Então, 3/10 de 3/5 são camisetas brancas com estampa na frente. 3/10 do total de camisetas produzidas de cada cor tinham estampa na frente. Camisetas brancas, 3/5 de T. Desses 3/5, 3/10 eram com estampa na frente. Ora, se 3/10 tem estampa na frente, 3 para 10 faltam 7. 7/10 de 3/5 terão estampa atrás. Perfeito? Vamos para as vermelhas. Total de camisetas vermelhas produzidas, 2/5 de T. 3/10 desse total vai ter estampa na frente. Então vamos lá? 3/10 desse total, 2/5 de T. 3/10 de 2/5. Consequentemente, os outros 7/10 de 2/5 de T, sempre em relação ao total. 7/10 terão estampas atrás. Perfeito? Bom, o texto fala assim: se 216 das camisetas produzidas naquele mês eram brancas com estampa na frente. Então ele está dizendo para você que essa quantidade aqui, ó, branca com estampa na frente, corresponde a 216. Então ele quer saber o número de camisetas com estampa atrás. Vermelhas com estampa atrás. Então vamos lá. Vamos começar por aqui. 3/10 de 3/5 de T. Isso, segundo o texto, vale 216. Ora, 3 vezes 3 é 9. 9T sobre 50 é igual a 216. Portanto, o total de camisetas produzidas seriam 216 vezes 50 dividido por 9. Vamos tentar pegar o 216, vamos dividir por 9 aqui? Vamos fazer essa continha rápida. 216, vamos dividir isso aqui por 9. 2 vezes 9, 18, sobram 3. 36 por 9, dá 4, sobra 0. Então, essa continha, se você fizer essa simplificação,
você vai encontrar o número 24. 24 vezes 5 é 120, com mais um logaritmo zero, 1.200. Muito bem. O que nós encontramos aqui? Nós encontramos o total de camisetas produzidas pela fábrica. A fábrica produziu 1.200 camisetas. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: quantas camisetas vermelhas com estampa atrás? A pergunta está aqui, ó. Essa que é a pergunta que está me fazendo. Do total T, quantas são vermelhas com estampa atrás? Ora, se nós sabemos que o total é de 1.200, eu vou vir aqui, ó, e vou substituir por 1.200. Então, vamos fazer a continha. Vai ficar 7 décimos vezes 2 quintos vezes 1.200. Eu vou substituir a letrinha T pelo valor total de 1.200. Agora vamos fazer a conta que for possível, né? Por exemplo, eu posso cortar um zero aqui com um zero daqui. Então já vai ficar 120 vezes 2 vezes 7. O 120, por sua vez, ele dá conta direta com 5. Aliás, nós já fizemos essa conta aqui, né? 120 por 5 dá 24. Então, se você pegar 7 vezes 2, o 120 simplifica o 5. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 24. 24 vezes 2, 48. Então, isso aqui é 7 vezes 48. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 8, 56, dão 5. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 4, 28. Com 5, 33. Então, de acordo com o problema, nós temos 336 camisetas vermelhas, todas com estampas atrás. Se eu quisesse achar as demais, o mesmo procedimento. Colocaria 1.200 aqui, 1.200 aqui e acharia cada uma da quantidade de camisetas. Portanto, essa questão tem como resposta a alternativa a letra E. Perfeito? E você que está assistindo a nossa aula, é importante que você veja que, apesar de ser questões diferentes, a primeira questão que nós resolvemos e essa que nós estamos resolvendo agora, acabamos de resolver, elas têm a mesma estrutura, ela tem a mesma formação. Se não, vejamos, na primeira questão, era um congresso com crachá do tipo A e B. Aqui é uma fábrica com camisetas do tipo branca e vermelha. 2 tipos. Depois tinha lá uma palestra, que parte dos participantes eram crachá do tipo A e a outra parte do tipo B. Aqui é a mesma coisa. Parte dessas camisetas tem estampa na frente, outras têm estampa atrás. Isso acontece com as duas cores. Por isso que é muito importante que você faça uma série considerável de exercícios para que você vá adquirindo essa prática de que, na medida que você vai lendo o exercício, você vai transformando as palavras em equações para você poder chegar na montagem do problema. Ok? Vamos resolver mais uma questão? Vamos lá. Vamos fixar bem esse conceito. Também da Fundação Carlos Chagas, a questão diz assim: os irmãos Antônio, Bento e Celso eram proprietários de um terreno, de modo que o Antônio tinha posse de metade do terreno. Muito bem. E o Bento tinha a posse de 1/3 do terreno, cabendo a Celso o restante desse terreno. Então, o Antônio tinha metade dele, o Bento tinha 1/3 desse terreno e o Celso tinha o restante. Celso vendeu sua parte aos irmãos, metade para cada um. Então, metade do terreno do Celso foi para o Antônio, a outra metade foi para o Bento. Após a venda,
A razão dada pela parte do terreno que cabe a Bento sobre a parte que cabe a Antônio é D. Então, vamos fazer a mesma coisa. O que eu fiz na questão anterior aqui, nós vamos fazer a mesma coisa agora envolvendo um terreno dividido entre 3 irmãos. Então, é como se dissesse assim, vamos substituir a fábrica que estava produzindo camisetas por um terreno. Ok? Então agora nós vamos pegar o terreno aqui, ó. Vamos representar um terreno aqui. A gente costuma brincar no dia a dia, né, dizendo assim, quando uma pessoa está difícil entender as coisas, você fala assim, se quer que eu desenhe? Aqui dentro da matemática, o quer que eu desenhe não é uma ofensa a ninguém. Pelo contrário, o quer que eu desenhe é uma maneira mais prática de eu visualizar o que está acontecendo. Afinal de contas, quando você vai resolver um problema matemático, você nada mais vai fazer do que transformar a linguagem, o texto, as palavras do problema numa equação matemática. Então, por exemplo, o cara está dizendo para mim que eu tenho um terreno. Então, estou desenhando o meu terreno aqui, ó. Ok? O texto informa que metade desse terreno vai para o Antônio. Então eu vou vir aqui pegar metade do terreno, ó, e vou colocar a letrinha A, que o proprietário dessa metade aí é o Antônio. Muito bem. Aí ele fala assim, que o B tem 1/3 do terreno. Então, vamos colocar aqui, ó, a letrinha B. Sendo que a letrinha A corresponde à metade do terreno. Metade de T. Vamos chamar o terreno de T. Metade disso é do Antônio. E 1/3 desse total pertence ao Bento. O restante, que seria essa partezinha aqui, ó, ela pertence ao Celso. Pertence ao Celso. Só que ele não informou quanto pertence ao Celso. Então já aí está um primeiro ponto que você tem que raciocinar. O total do terreno é T. Se eu tirar a parte do Antônio, que é T sobre 2, e tirar a parte do Bento, que é T sobre 3, metade do terreno é do Antônio, 1/3 do terreno é do Bento. Se desse total do terreno T eu descontar a parte que cabe ao Antônio e a parte que cabe ao Bento, vai sobrar a parte do Celso. Perfeito? Muito bem. Como nós estamos diante de uma subtração, lembrando que aqui embaixo é 1, o mínimo é 6, o mínimo entre 1, 2 e 3 é o próprio 6. Então, 6 por 1 dá 6 vezes T, 6T. 6 por 2 dá 3 vezes T, 3T. Menos 6 por 3 dá 2 vezes T, 2T. Essa é a parte que vai caber a Celso. Conclusão. 6 tirando 3 dá 3, tirando 2 dá 1. T sobre 6. Essa é a parte que cabe ao Celso. Então, o Celso tinha, na verdade, T sobre 6. Ele tinha a sexta parte do terreno. Muito bem. Aí o que o Celso fez? Ele deu para o seu irmão A e para o seu irmão B metade desse valor. Então ele vai pegar isso aqui e vai dividir por 2. Metade vai para o A, metade vai para o B. Então, se nós pegarmos T sobre 6
e dividimos por 2, isso aqui vai dar t sobre 12. T sobre 6 dividido por 2 é t sobre 12. Falar, mas como é que faz mesmo divisão? Como é que eu divido uma fração por um número? É simples. Dividir por 2 equivale a repetir a primeira e multiplicar pelo inverso de 2. O inverso de 2 é meio. Então isso aqui vai dar t sobre 12. Ora, o que é que significa o t sobre 12? É a quantidade do terreno que foi para o A. E o outro t sobre 12 é a quantidade do terreno que foi para o B. Só que o A já tinha t sobre 2. Portanto, ele tinha t sobre 2. Ele recebeu t sobre 12. Ele tinha t sobre 2, ganhou metade dos céus, t sobre 12. O mínimo aqui é o próprio 12. 12 por 2 dá 6 vezes t, 6t. 12 por 12 dá 1 vezes t. Conclusão, o t passa a ser proprietário de 7/12 do terreno. O A passa a ser proprietário de 7/12 do terreno. Agora vamos ver o B. O B tinha quanto? 1/3. T sobre 3. Quanto que ele ganhou dos céus? T sobre 12. T sobre 12. Novamente, tira-se o mínimo. O mínimo entre 3 e 12 é 12. 12 por 3 dá 4 vezes t. São 4t. 12 por 12 dá 1 vezes t dá t. Então isso aqui vai dar 5t sobre 12. E é uma coisa lógica, né? Se o A é proprietário de 7/12, B passa a ser proprietário do restante. 7 para 12 faltam 5. 5/12. Perfeito? Muito bem. O exercício pede que você determine a razão entre a parte que cabe a B, Bento, e a parte que cabe a A, Antônio. Ora, senhores, razão é sinônimo de divisão de B por A. Por que B sobre A? Porque ele primeiro mencionou B, para depois mencionar o A. É a razão entre Bento e Antônio. Ora, Bento é 5t sobre 12. Antônio é 7t sobre 12. Podemos simplificar esse 12 com esse 12. Podemos simplificar os t com o t. E o resultado fica 5 sobre 7. Ou seja, se o Bento tem 5/12 do terreno, 5/12, e o Antônio tem 7/12, a razão só poderia ser mesmo 5 sobre 7. E isso nós vamos encontrar na alternativa letra A. Perfeito? Então, apesar de parecer ser um assunto fácil, a parte de cálculos matemáticos que envolve fração, isso é muito tranquilo, é muito fácil. Os concursos cobram de uma forma mais aprofundada. É inevitável que você tenha que transformar o texto, a linguagem escrita, na chamada equação matemática. Tá? É isso que torna o assunto um pouco mais interessante e pode ter certeza que muita gente perde esse tipo de exercício na prova. Apesar de ser um assunto da matemática básica, são questões altamente qualificadas. Ok? Na próxima aula, nós vamos dar continuidade resolvendo mais uma série de exercícios. Espero por vocês. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.